Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou falar sobre 10 tipos de pensamentos que pioram a ansiedade. Então se você quiser ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. O pensamento é uma ferramenta muito importante para o ser humano. Ele influencia na forma em que a gente sente e age nas situações. Através do pensamento, a gente consegue procurar soluções para os nossos problemas e conseguimos construir coisas úteis para a nossa vida. Cada pessoa desenvolve um padrão de pensamento diferente para poder lidar com as situações do cotidiano. E esse padrão é desenvolvido através de nossas experiências, de nossos aprendizados, da forma que a gente vê o mundo e de vários outros aspectos. Alguns desses padrões de pensamento podem ser bem produtivos, que são aqueles que nos ajudam a lidar com as situações de maneira saudável. Só que existem outros padrões de pensamentos que estimulam nossa ansiedade, que são os pensamentos ansiosos. Eles são totalmente fora da realidade, como se fosse uma bagunça dentro ali da nossa mente. E surgem centenas de vezes no dia sem avisar. Por causa deles, muitas pessoas não conseguem dormir, vivem preocupadas o dia inteiro e desenvolvem problemas de saúde física e mental. Existem vários tipos de pensamentos ansiosos e eu vou falar sobre cada um deles aqui para vocês. Mas antes disso, eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque aqui vocês encontram mais vídeos sobre ansiedade e também conteúdo que podem ajudar na sua saúde mental, beleza? Um dos pensamentos ansiosos mais comuns são os pensamentos catastróficos. Eles são caracterizados pela crença de que tudo vai dar errado e de pensar no pior cenário possível. Por exemplo, pensar que um simples erro ali no trabalho vai ser o suficiente para causar a demissão. A pessoa pensa que tudo vai ser uma catástrofe, sem lembrar da possibilidade das coisas darem certo. Isso traz muita ansiedade e faz a pessoa evitar situações que são importantes para a sua vida. Outro tipo de pensamento ansioso é a polarização. É quando a pessoa enxerga as coisas de uma maneira muito extrema, sem meio termo. Por exemplo, acreditar que se você não é perfeito, você é um fracasso completo. Esse tipo de pensamento extremista faz a pessoa acreditar que é tudo ou nada, se tornando uma pessoa muito inflexível. Geralmente são pessoas que focam muito em si mesmas, possuindo dificuldade em enxergar a realidade do outro. Agora vamos falar sobre os pensamentos generalizados, que também provocam muita ansiedade. É quando você tira uma conclusão definitiva a partir de um único evento ou experiência negativa. Por exemplo, após uma apresentação de trabalho que ficou ruim, acreditar que nunca será bom em falar em público. A pessoa generaliza tudo e todos como se fosse uma verdade absoluta. Esse tipo de pensamento faz a pessoa ficar tão ansiosa que ela passa a evitar situações importantes. O próximo tipo de pensamento ansioso é o filtro mental, que é o ato de focar nos aspectos negativos de uma situação, ignorando totalmente os aspectos positivos. Por exemplo, após receber diversos elogios e uma crítica, a pessoa foca somente nessa crítica. É um tipo de pensamento negativo que inevitavelmente traz emoções negativas, como a tristeza e a ansiedade. Geralmente são pessoas negativas que possuem dificuldade em lidar com frustrações e vivem reclamando da vida. Outro pensamento que piora a ansiedade é o de comparação. É a mania de ficar se comparando com os outros, olhando ali só para o resultado final da situação. Por exemplo, entrar ali nas redes sociais e ficar falando que a vida da pessoa é melhor que a sua. São comparações que não levam em consideração alguns fatores, como a caminhada que a pessoa seguiu, as habilidades que ela tem, se colocando em uma posição de inferioridade. O sexto tipo de pensamento aqui da lista é o de leitura mental. É quando você acha que sabe o que os outros estão pensando sobre você. E na maioria das vezes acredita que elas estão pensando coisas negativas. Por exemplo, acreditar que se uma pessoa não te cumprimentou, significa que ela está com raiva de você. Esse tipo de pensamento traz muita ansiedade e faz a pessoa ter comportamentos precipitados, prejudicando muito ali os relacionamentos. E também podemos dizer que a leitura mental está muito ligada ao medo do julgamento. Agora vamos falar sobre um tipo de pensamento bem comum dos ansiosos, que é o de previsão do futuro. É quando a pessoa fica querendo prever o futuro sem nenhuma evidência concreta. Por exemplo, sentir que um encontro ali com o crush será um desastre, mesmo sem saber o que vai acontecer. Esse tipo de pensamento gera ansiedade porque tira a pessoa ali do momento presente
e coloca ela no futuro, que é um lugar ainda desconhecido. Seguindo aqui a lista, vamos falar sobre o pensamento de controle. Esse é aquele famoso medo de não ter o controle das situações. Por exemplo, sentir a necessidade de vigiar os passos da sua esposa ou do seu esposo são pensamentos de controle. E eles geram ansiedade porque a gente não consegue ter o controle 100% das situações. Além disso, uma pessoa com esse tipo de pensamento costuma ser muito impaciente, ou seja, vive com pressa e não consegue esperar. É muito agitada também, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E também é muito imediatista, esperando por resultados imediatos. Outro pensamento bem preocupante é o de personalização. É quando a pessoa assume a responsabilidade por culpa e eventos que não estão no seu controle. Por exemplo, acreditar que a culpa do amigo estar chateado é totalmente dela. Com esse pensamento de personalização, a pessoa vive se culpando frequentemente, fica pedindo desculpa o tempo todo, carrega todo o peso no mundo nas costas e vive se sacrificando pelas pessoas. A personalização pode trazer ali um sentimento de inferioridade, colocando a pessoa em um estado de ansiedade muito elevada. E o último tipo de pensamento ansioso é o perfeccionismo. É aquele onde a pessoa apresenta expectativas exageradas de si mesma e dos outros. Acreditar que deve ser bom em tudo e se sentir um fracassado quando erra é um bom exemplo aí de perfeccionismo. Os perfeccionistas são pessoas que têm uma autocobrança exagerada, se tratando com muita rigidez. Esse tipo de pensamento está ligado ao medo de errar e ser julgado. Então a pessoa tenta acertar a qualquer custo, gerando ali muita ansiedade. Cada pessoa pode apresentar um ou mais tipos desses pensamentos ansiosos que eu acabei de falar. E para poder lidar com eles, você precisa trabalhá-los em sua mente. Não adianta tentar esquecer ou tentar fugir deles, porque eles sempre vão aparecer aí na sua cabeça enquanto você estiver vivo. O mais eficiente é ter a consciência deles quando eles aparecem e tentar substituí-los por pensamentos mais realistas. Depois que você conseguir identificar aí os pensamentos, conta aqui para mim nos comentários quais são os tipos de pensamentos ansiosos que você tem. É o de generalização, de comparação, de perfeccionismo? Conta aqui nos comentários para eu saber. Aí depois de identificar quais são esses tipos de pensamento, o que você precisa fazer é organizar eles dentro da sua cabeça. Por exemplo, se você pensar que vai dar tudo errado na sua viagem, tenta lembrar de outras viagens que deram certo. Assim você vai conseguir equilibrar o seu pensamento. Esse exercício de questionar os pensamentos é algo que você precisa fazer todos os dias. É assim que você consegue mudar a sua forma de pensar. Para você que não tem muita prática nisso, tem dificuldade, eu te indico a fazer o meu treinamento de boa com a ansiedade. Nesse treinamento, que é 100% online, eu dedico 3 aulas exclusivas somente aos pensamentos ansiosos. Eu te ensino a identificar e trabalhar esses pensamentos através de um exercício com várias perguntas que você vai fazer para si mesmo. Essas perguntas te ajudarão a avaliar melhor seus pensamentos e desenvolver novas formas de pensar. Nesse treinamento eu também te ensino a como sair de uma crise de ansiedade através de técnicas cientificamente comprovadas. Lidar com a ansiedade é uma tarefa muito difícil e às vezes precisa de ajuda profissional para dar certo. Se você quiser conhecer o treinamento e descobrir mais informações, é só clicar aí no primeiro link da descrição. Nesse link você será direcionado ao site deboacomansiedade.com.br. Se caso ficar alguma dúvida aí sobre o treinamento, você pode escrever aqui para mim nos comentários que eu vou te responder, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu trouxe aqui 10 pensamentos que pioram a ansiedade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeos novos, entre shorts e vídeos longos. Então vai acompanhando aí, fechou? Então até o próximo vídeo e um abraço.